Jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills. Que isso? Era ruim demais, cara. Eu lembro de um que passava na Globo de tarde, que eram os caras de motoca, com umas moto cross. Que também era um bagulho meio Super Sentai, Tokusatsu, assim, mas, nossa, tosco mesmo. É americano também. Tosco. Era muito ruim, muito ruim. Pois é, mas assim, os americanos acertaram no Power Rangers. Acertaram daquele jeito, né? Na verdade é uma série japonesa. Eu dublei uma coisa ou outra, as pessoas me falam, eu não lembro. Mas já falaram, não, você dublou tal temporada, tal... A gente esquece muito, né? Eu imagino que sim. Esquece muito. Eu imagino que deve chegar toda hora os caras falando contigo. Lembra tal bagulho que tu dublou? E tu, porra, não lembro não. Não, um garoto falou pra mim agora do filme do Transformers que eu dublei. E eu falei, eu dublei? Aí ele teve que entrar na internet e cara, verdade, eu dublei mesmo. Acontece muito de alguém falar, pô, vi um filme com você ontem na TV. Aí, pô, qual filme? Volta dos que não foram. Aí, porra, não lembro. Pô, você era o principal. Mas como é que era a história? Não, é um cara assim, assim, assado, acontece isso, a mulher dele, o cara conta o filme inteiro. Eu falo, não lembro. Não sei qual que é. Quantos filmes tu já, assim, por cima, quantos filmes tu já dublou na tua filme? Mais de 25 mil. Só filme? Pois é. Não, somando tudo, assim. Somando tudo? Mais de 25 mil 25 títulos. mil obras. Caralho. Não tem como você lembrar de tudo mesmo, não. Impossível. E a gente grava assim, de pedacinho em pedacinho. Então você decora aquele pedaço, grava. Valeu? Você deleta, porque você vai ter que decorar o próximo. Então a memória do dublador ela é um pouco condicionada a ir apagando. E gravar é muito diferente de assistir. O funcionamento do cérebro. Entendi. Porque ali eu tô focado na boca, na interpretação, na fala e tal. Então você não tá no todo. Então a perspectiva é muito diferente. E isso vem, no teu caso, melhorou com a experiência ao longo dos anos. Mas a dublagem em si, com equipamentos, técnicas e tudo mais, ao longo... E a gente tá falando aqui de desenho que a gente via quando era moleque, Hanna-Barbera, com Johnny Quest, Corrida Maluca e tudo mais, uns 30 anos atrás aí, né? Pra hoje a diferença é insana. Tu começou em que ano? Primeira vez que eu entrei num estúdio pra dublar alguma coisa, eu tinha 5 anos. Acho que tu me contou essa história. No estúdio já Odilfono Brasil. Mas eu considero que eu comecei a dublar com 8. Tá. Porque com 8 eu sabia ler, sabia o que eu tava fazendo ali naquele estúdio e tal. Antes você só repete que alguém mandou você falar e tal, né? Tá. Então eu tô com 50. Tu viu toda essa história evoluindo, né? Sim. É bem diferente, a gente gravava sem fone, né? Na hora de gravar não tinha fone, então você não tinha som nenhum, era só a imagem. Isso por uma limitação técnica ou por falta de... Limitação técnica. Tá. Se bem que na Alemanha, eu tive lá esse ano e vi eles dublando, eles dublam sem fone. Por isso que a gente é melhor. Eles dublam sem fone, cara. Eu achei muito interessante. Eu queria acompanhar um processo inteiro de um filme muito difícil para ver eles gravando sem fone. Porque hoje em dia, dependendo do cliente, o nível de exigência é muito alto. Então, em que sentido? Você tem que respirar junto com o cara, dar a gaguejadinha certinha, o grito tem que ter o tamanho exato, tem que ser tudo perfeito. E aí você vê, como é que o cara faz isso sem fone? Deve errar muitas vezes ou editar muito, mas eu queria ver. Entendi. Mas em compensação, você gravar sem fone te ajuda a não cair na prosódia que você está ouvindo. Então aquelas dublagens de... E então, quando eu fui a Massachusetts, minha vida melhorou muito, porque o cara tá ouvindo aquela melodia americana e ele tá repetindo em português. Muito, Vira uma maluquice. Então, sem o fone, eu acho que ajuda nesse sentido. Mas para você seguir os detalhes e as inflexões, para nós o fone é muito importante. Mas lá no começo não tinha fone, né? A gente gravava sem som, gravava todo mundo junto. Hoje grava um de cada vez, com fone. Antes a gente dublava melhor em termos técnicos, porque o dublador tinha que acertar. Não tem, como é que fala? Xixi mianê, como é que é? Não sei também. Mas tipo um arrego pro cara? Não tem, você tem que acertar. Hoje, o reflexo, você demorou pra entrar, o técnico puxa a fala pra frente, atrasa um pouquinho, corta no meio, divide, estica, antigamente tem que acertar. Ou você acerta e trabalha, ou você não acerta e fica em casa. Entendi. Hoje a tecnologia te permite mexer nas falas, mexer no sincronismo. Permite, por exemplo, uma pessoa inexperiente como o Júlio Cocielo participar de um filme. Fica muito mais fácil, exatamente.
Então, e a gente trabalha num ritmo de produção muito grande. Essa então foi a muito. melhor mudança que teve ao longo dos anos todos? A possibilidade de editar o que Eu foi? acho que sim, porque deixa o trabalho, o resultado melhor, né? O produto final fica melhor, né? O sincronismo labial, mas deixou alguns dubladores meio preguiçosos. Entendi. Porque você sabe que vai arrumar. Eu lembro que a gente grava num software chamado Pro Tools. Aham. E uma vez um dublador falou: pô, não dá pra dar uma protousada aí? Assim. E aí eu falei: não dá pra dar uma dublada aí? Caralho. Acho que o recado foi claro, né? Ficou claro aí qual que é o recado. Mas então, interessante, cara, que... E assim, só dava pra acontecer uma mudança dessa mesmo com a vinda do digital. E agora a gente já conversou sobre a inteligência artificial, que em teoria substituiria alguns trabalhos de dublagem, mas existe alguma ferramenta no teu dia a dia que te ajuda a fazer o teu trabalho de dublagem ou não? Ainda não, só o Pro Tools mesmo. Mas eu penso nisso, que a inteligência artificial, eu acho que ela pode ajudar o dublador também. Eu acho que eu consigo ver que, sei lá, um trabalho que a gente faz em 4 horas, de repente você faz em 2 horas. Então você vai ganhar, às vezes, o mesmo valor, mas vai ter mais 2 horas de tempo livre ou para fazer outro trampo. Não sei, porque assim, a grande vantagem da inteligência artificial, pelo menos no meu trabalho, ela de fato acelera vários processos. Por exemplo, tem os caras usando inteligência artificial aqui para fazer os cortes, por exemplo, né? Então, mas no teu caso, no caso dos dubladores, e a gente conversou isso da outra vez, mas a inteligência artificial, ela num primeiro momento, tem uma proposta meio assustadora, né? Sim, parece que é um vilão, que é um monstro que vai acabar com o teu trabalho. Eu acho que ele vai mudar a forma do dublador trabalhar, ou mudar, às vezes, os contratos. Por exemplo, né, sei lá, o filme... Se você fosse um ator gringo. Tá. E aí você fala, não, eu quero que seja a minha voz em todas as línguas, porque hoje eu sei que tem tecnologia para isso. Só que você não consegue apertar um botão em português e sair. Então, vai precisar de que alguém duble. E aí, depois, você aperta o botão e troca a minha voz pela sua. E é meio que exatamente isso. É o que eu tava pensando. Que por exemplo, para substituir uma voz de uma pessoa por outra e ficar perfeito, é muito bom que tenha uma voz base para você colocar só o tom. O tom não é o tom que chama, é o timbre. O timbre do cara da pessoa. Na voz base, né? E pra ficar bom, tem que ser um profissional. Sim, né? Porque tem a questão da prosódia, da interpretação, porque às vezes no inglês o cara enfatiza uma palavra e você, para dar aquela mesma ênfase, tem que enfatizar outra. É verdade. Não necessariamente a mesma palavra. Dicção, então nunca você vai apertar um botão e virar. Precisa ter a nossa forma de interpretar. Total. E tal. Tem coisas que a inteligência artificial não vai saber ler direito, né? Tipo, você pode falar, esse às vezes se o cara só mudou, esse pode ser concordando, desconfiando, pode ser só... Então, vai precisar por muitos anos, pelo menos, de um ator fazendo a dublagem. E aí é isso, muda os contratos. Beleza, você vai usar minha voz só pra outra coisa. Você não vai usar ela... não vai ser minha voz na TV que o público vai ver, vai ser a do Igor. Que também muda pro cliente. Porque você também vai querer uma parcela dessa grana. Né? Quanto que o Tom Cruise vai cobrar pra usarem a voz dele pra tudo quanto é língua? Às vezes você grava com 20 caras, sai mais barato do que só os direitos conexos que ele vai pedir. Então... tem uma margem aí pra trabalhar, né? Mas que é uma mudança virar. Sem dúvida. E pessoas de várias profissões sairão da sua zona de conforto forçadas. Sim, né? Sem dúvida. Então, assim, com certeza vai ter muita gente brigando ou com dor e não sei o quê. Mas é meio que... É tipo brigar com, sei lá, brigar com uma nova tecnologia. Como se o cara da TV brigasse com o cara da internet. Brigar com micro-ondas. Brigar com micro-ondas. Não tem muito o que fazer. Né? Pois é. E outra coisa que eu vejo que é bacana também. Eu tava pensando outro dia. O Bob Esponja, por exemplo. O Goku é um desenho. Então ele foi criado. E ele
permaneceu. Então o Akira faleceu, ai meu Deus, o Hillenburg faleceu e o personagem continua. E vai ser interessante se a voz do Bob Esponja, não só brasileira, americana, mas assim, se o desenho é o mesmo, não é esquisito mudar a voz? Não seria interessante que também fosse a voz para sempre, já que foi a voz escolhida pelos criadores, né? Isso em qualquer língua. Então eu acho que isso é uma coisa que pode ser bacana. O personagem não perder a identidade que o público teve, né, é verdade, de uma forma longeva. E aí o dublador também se beneficia de certa forma. Porque de repente vai ter mais 500 episódios de Bob Esponja e eu não vou gravar, mas eu vou ganhar por isso. Porque vai estar lá o teu timbre, né? Foi o que deu.